Vamos começar então nossa aula 3 aqui, onde a gente vai aprender sobre alguns testes para avaliação do equilíbrio neuromuscular, tá? Então essa aula vai ser bem direta ao ponto, tá? Eu vou ser bem direto no que você deve fazer para testar o seu aluno, como você deve fazer. Primeira questão, o que um desequilíbrio muscular vai causar no nosso aluno? Por que é importante a gente testar e avaliar o nosso aluno no que tange ao equilíbrio muscular? Porque um desequilíbrio muscular vai ser provavelmente um fator que vai gerar uma lesão futuramente no nosso aluno. Então, eu conheço muito aluno que não tem nada, que não tem problema nenhum, não tem lesão nenhuma, mas tem desequilíbrio muscular. E por que eu foco bastante em restabelecer o equilíbrio dele? Porque eu sei que daqui a uns anos, se ele continuar com esse desequilíbrio, ele vai se prejudicar. Tá? E eu não quero que ele se prejudique enquanto eu estiver trabalhando com ele. Então, por isso que hoje eu vou abrir aqui o meu repertório de testes que eu uso com todos os meus alunos, tá? São basicamente assim, 3 testes bem simples, mas que vai agregar muito valor para o trabalho de vocês. Eu tenho certeza que vocês já vão sair daqui com uma outra concepção aí de análise biomecânica, tá? Vamos para o primeiro teste, o teste de flexão em pé, mais conhecido aí como TFP. O TFP ele pode ser feito de duas formas, tá? A gente vê ali, os fisioterapeutas utilizam muito esse teste, tá? Você pode fazer apoiando os seus polegares ali na lombar do aluno, né? Como nesses dois casos, ou você pode pedir para ele fazer o teste sem você estar apoiando, só para você observar mesmo o comportamento da coluna dele. Tá? O nosso objetivo aqui é a gente ver toda essa curvatura aqui da coluna. Tá? A gente vem analisando o movimento, né, de flexão do tronco, desde o início até o final, o que está sendo envolvido, o que não está sendo envolvido, qual curvatura está de mais e qual está de menos. E a gente vai ver um pouco isso na parte da prescrição, né? O que a gente vai diagnosticar, né? O que a gente pode diagnosticar? A gente pode diagnosticar, por exemplo, uma síndrome de extensão lombar, uma síndrome de flexão lombar. Tudo isso pode ser diagnosticado num teste como esse. Uma hipercifose torácica também é comum da gente observar, né? Que é quando, nesse caso aqui não chega a ser uma hipercifose torácica ainda, né? Talvez um início, um indicativo, né? Mas a gente vai ver alguns casos aí mais evidentes dessa situação. Por que se coloca o polegar aqui? Porque se houver algum desequilíbrio entre os polegares, você já sabe que pode ter algum desequilíbrio do quadril do aluno. Então você vai ter que ir muito mais a fundo para entender por que esse desequilíbrio está acontecendo. Tá? E aí o nosso terceiro teste vai funcionar para isso. Mas aí utilizar os polegares pode ser interessante para isso, porque a hora que ele fizer o teste, se um dos polegares ficar mais alto que o outro, você já sabe que tem um quadril que está com alguma alteração. O outro teste que eu vou apresentar para vocês é o teste de simetria. Tá? Então, basicamente, o teste de simetria é bem direto ao ponto. Você pede para o seu aluno ficar de costas e pede para ele rotacionar o tronco para um lado, pede para ele rotacionar o tronco para a direita, depois pede para ele rotacionar o tronco para a direita. Tá? E aí você observa se ocorre a simetria. Tá? Então, o que eu costumo usar de dica prática para isso? Pergunta para o próprio aluno, na maioria das vezes, se você não conseguir observar com os seus olhos, porque eu acho que assim, inicialmente eu lembro que eu tinha muita dificuldade de observar isso. Depois que eu comecei a fazer várias vezes, eu comecei a perceber muito mais rápido, né? O meu olhar ficou mais preciso quanto a isso. Mas para você que vai começar a utilizar esse teste agora, pergunta para o seu aluno, fala assim, sentiu que um lado está mais preso do que o outro, sentiu que um lado está mais fácil de rotacionar do que o outro, que isso aí já vai te dar a resposta. Tá? Então aqui a gente tem dois testes, tá? Esse do meio aqui a gente está falando da inclinação de tronco, aí você pede para ele inclinar para a esquerda e depois para ele inclinar para a direita. E aí você percebe se tem alguma diferença ou não. Tá? Eu coloquei isso aqui também, é muito comum fazer esse teste segurando o bastão. Né? Então tem gente que coloca o bastão às vezes até como se fosse uma barra de agachamento nas costas, que aí você consegue evidenciar mais ali se tem alguma diferença de simetria de movimento. Tá? Então estes são os testes de simetria. Você pode utilizar assim também, tá? sem utilizar barra, só com movimentação do tronco, mas basicamente
você só vai tentar notar se um lado está rotacionando mais do que o outro, ou se um lado está inclinando mais do que o outro, tá? Que aí depois a gente vai ver como que a gente vai intervir com isso. E por último, o teste de agachamento. Esse aqui, sem dúvida, é o teste mais rico desses três aqui. Com esse aqui a gente vai ter diagnóstico de quase tudo aqui que a gente precisa para o nosso aluno, tá? Então esse teste aqui, eu até tenho esse artigo, eu faço questão que vocês baixem esse artigo, que ele está aqui embaixo, né? Você clica no botão aqui embaixo, você vai ter acesso a todos os artigos desse curso, mas baixa esse artigo aqui, lê ele na íntegra, que ele vai ser assim um divisor de águas se você quer aprender mais sobre os testes de AI, sobre o teste de agachamento, tá? Ele é um artigo bem simples e tranquilo, direto ao ponto. Se não me engano, ele tem 3 ou 4 páginas de conteúdo. Então, assim, bem tranquilo de ler. E ele explica tudo isso que eu vou falar para vocês aqui agora de uma forma mais aprofundada, tá? O que ele explica? Você simplesmente pedindo para o aluno fazer esse teste de agachamento com os braços esticados, né? Como nessa figura aqui, você vai conseguir perceber diversas coisas aí com o seu aluno, tá? Então, aqui a gente já tem até o que seria normal e o que seria uma diferenciação, tá? E na próxima aula que a gente vai ver se o aluno tiver uma diferenciação, cada uma dessas daqui que a gente está evidenciando, né? O que a gente vai fazer com ele. Mas o que eu quero destacar nessa aula é como que é a movimentação normal. Lembra que eu falei das duas linhas paralelas? Olha só como é que ela... Aqui a gente já está voltando a ver isso de novo. Né? Eu falei na aula de seleção de exercícios de agachamento que é muito importante essas duas linhas aqui, a linha da tíbia, né, da perna e a linha do tronco estarem paralelas, né? Isso vai ser um agachamento normal. Se você percebe que ele já está inclinando muito o tronco para frente, a gente vai perceber que tem um desequilíbrio muscular aqui, tá? Então, basicamente é isso que você vai procurar analisar, tá? 4 fatores principais, tá? O alinhamento dos pés, o equilíbrio aqui dos joelhos, se ele vai muito para dentro, né, no que a gente chama de valgo, ou se ele vai muito para fora, que a gente chama de varo, né, genovalgo ou genovaro. Vai perceber se o tronco está inclinando muito, né, isso aí pode ser que ele está com um pouco de falta de flexibilidade, né, tudo isso a gente vai falar um pouco mais na próxima aula, tá? E também se o braço dele está travado, tá vendo? O braço não está subindo, não está ficando alinhado com o tronco. Porque se você pedir para ele fazer esticar o braço e ele está com o braço um pouco caído, pode ser um desequilíbrio muscular aqui na parte superior do tronco também. Então, gente, esses foram os 3 testes aí para vocês utilizarem. Pô, muito simples, não é? Assim, não tem mistério usar esses testes aí. Eu tenho certeza que ficou bem claro para vocês assim com essas fotos, esses slides. Então, assim, utilizem esse teste porque eu te falo que de experiência prática assim, que eu sei. Menos de 10% dos profissionais de educação física hoje no Brasil sabem desses testes aqui, tá? Então, se você já sabe desses testes, você já está muito à frente, né? Então, assim, só o fato de dominar esses testes aqui, treinar, pede aí para sua namorada fazer, para o seu amigo fazer, para você observar isso, para você ficar com o olho cada vez mais treinado, tá? Para você poder trabalhar depois na prática também com seus alunos, né? Então aproveita esse material aí que eu acho que vai ser bem legal para vocês. Então na próxima aula a gente vai ver assim, identificamos aí alguns problemas na postura do nosso aluno, né? Do movimento do nosso aluno. O que a gente vai fazer para consertar isso?